Então, ontem de noite, os deputados da Câmara aprovaram a nova reforma tributária, que basicamente traz uma série de mudanças nos impostos sobre o consumo. E nesse vídeo aqui eu vou trazer quais mudanças são essas, o que muda e o que não muda na sua vida, e principalmente como isso tá ligado com decisões de investimentos, que é como eu consigo te ajudar aqui a ter uma vida melhor, acumular um patrimônio maior, a ter muito mais tranquilidade financeira. Vou te mostrar, será que o mercado gostou e tá comemorando? Ou será que a queda do Ibovespa de ontem não era sobre isso? Ou será que oscilações diárias, na verdade, pouco importam na vida de investidor de longo prazo? Vou falar sobre tudo isso, então presta muita atenção. Se você é clubista, já deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Acho que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é trazer as principais mudanças propostas pela PEC 45. Isso aqui é a base de todos os demais comentários que eu vou fazer, do tipo, como mudar, ou se é que é para mudar seus investimentos, se eventualmente tem alguma ação, algum setor que vai se beneficiar ou vai se prejudicar mais, esse tipo de coisa. Bom, essa PEC aí, ela vem sendo discutida desde 2019, né? Um principal tema aí que é falado há mais de uma década, talvez há décadas, que é a questão da simplificação tributária. Antes do próximo ponto aqui de entrar de cabeça, um anúncio muito importante, porque hoje, dia 7, é o último dia de vagas abertas para a última turma da história do Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, que a clubista sabe que esse é meu treinamento completo de seleção de ações, em que todos os alunos levam não só o treinamento, mas também acesso vitalício ao ranking atualizado mensalmente das ações mais baratas da Bolsa. Essa é a minha última chamada, e você nunca mais vai me ver falando aqui no YouTube sobre DMA, porque essa é a última turma, último dia, o link vai estar aqui, primeiro link na descrição. A hora é agora. Você ainda pode testar o treinamento por 7 dias, se não gostar, pedir um reembolso, tá tudo bem. Mas depois do dia 7, nem o teste você consegue fazer. Beleza? E aí, o primeiro ponto a trazer aqui é que o foco dessa PEC, o foco do que está sendo falado aí hoje, mudanças em impostos sobre o consumo. Embora ali eles tenham colocado como emenda algumas coisinhas sobre renda, essa parte da reforma não fala sobre mudanças no imposto de renda, não fala sobre tributação dos dividendos, não fala sobre mudança na tributação de investimentos financeiros, nada disso. Isso vai ficar para uma segunda etapa. Com certeza, daqui a alguns meses eu vou ter que fazer um vídeo com as novidades que saírem sobre esses temas, beleza? Dito isso, o principal foco aqui dessa reforma é a simplificação de tributos, a criação do Imposto sobre o Valor Agregado Brasileiro, né? O nosso IVA, que não vai se chamar IVA e, na verdade, vai ter 2 nomes. Para que você entenda aqui, a grande ideia é pegar 3 tributos federais, que é o IPI, o PIS e o COFINS, e simplificar numa coisa só, chamado de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e pegar um tributo estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS, e simplificar também num novo tributo, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e cobrar, né, sobre o valor agregado, uma alíquota única. Provavelmente fique em 25%, embora, abre aspas aí para o relator, as alíquotas de referência serão revisadas anualmente visando a manutenção da carga tributária. E aqui um ponto importante é que alguns setores terão a alíquota reduzida em até 60%, como o caso de transporte público, remédio, saúde, educação, produtos agropecuários, arte e cultura, e alguns ainda terão alíquota zero, como remédios contra o câncer, equipamentos de acessibilidade para a saúde menstrual. Então, essa alíquota ainda não está gravada em pedra, e se eu não me engano, na média, outros países com imposto único têm a alíquota fixada em algo entre 5% e 12%, alguns chegam até 20%, mas não me lembro de algum que chegava a 25%. Bom, outro ponto importante aqui sobre a reforma é sobre a criação do Conselho Federativo. O Conselho Federativo ele vai ser responsável por administrar a distribuição dos tributos que forem arrecadados entre os estados e os municípios, o IBS. Esse conselho vai ser formado pelos 27 governadores, né, dos 26 estados mais Distrito Federal, e também por mais 27 cadeiras aí que são disponibilizadas às prefeituras das capitais de cada estado. E que, para esse conselho promover mudanças, ele precisa ter a maioria dos votos, e essa maioria deve representar o equivalente a 60% da população, olhando para a população de cada estado. Outros pontos ali que a reforma traz, a questão do cashback, que seria um mecanismo de devolução de imposto para um público determinado, provavelmente os mais pobres. Ainda prevê isenção de imposto para a cesta básica, e outras pequenas mudanças, como a criação de um imposto seletivo maior para ser aplicado sobre itens de consumo que fazem mal para a saúde, como bebidas alcoólicas e cigarros, cobrança de IPVA para jatinho, iates e lanchas, e um dispositivo que dá mais autonomia para os municípios alterarem a base de cálculo do IPTU por meio de decreto. Muito legal, não? Enfim, antes de comentar sobre mudanças eventuais em carteiras de investimentos, em carga tributária, o último ponto que eu queria trazer aqui é sobre o ITCMD,
em que o relator da reforma ele propõe a cobrança do ITCMD, o Imposto sobre Herança, de forma progressiva, prevendo que a cobrança vai ser realizada no domicílio da pessoa falecida. Como essa alíquota ela muda de estado para estado, às vezes faz muito sentido o planejamento tributário fazer todo esse processo num estado com uma alíquota menor, isso não há mais poder. E, enfim, ainda cria uma regra que permite a cobrança sobre heranças no exterior e abre espaço para que o ITCMD aumente, aumentando aí a necessidade de você ter um bom planejamento sucessório. E aí, antes de falar sobre a parte de investimentos em si, a grande pergunta, acho que deve estar na cabeça de muitas pessoas, na mente de muita gente, é: a carga tributária vai aumentar? E o contexto aqui é que a nossa carga tributária é extremamente alta. Ela é quase de 34% do nosso PIB. E aí um ponto do texto atual dessa reforma, ele prevê que a alíquota aí do IVA pode ser revisada anualmente para impedir o aumento da carga tributária, como se fosse uma trava, do tipo, olha, a carga tributária não vai aumentar e como as coisas vão ser simplificadas, as empresas vão precisar de menos tempo para fazer todo o desembaraço fiscal, fazer toda a organização fiscal dela e vai aumentar a produtividade. Essa é a tese. Sem contar que há uma reorganização de carga por setor, inclusive eu vi comentários do Ricardo Amorim, um vídeo bem curto aqui no YouTube mesmo, em que ele comenta, né, que com esse fim dos impostos em cascata e simplificação pelo IVA, tiram os 500 bilhões da indústria, só que esses 500 bilhões eles acabam sendo repostos, aqui com esse texto atual da proposta, majoritariamente com uma carga maior sobre serviços. É o principal setor da economia, sobretudo em número de pessoas empregadas. Eu deixei um espaço para um potencial impacto negativo. Essa foi a avaliação lá do Ricardo, cara que eu admiro bastante. Bom, sobre o mercado. No momento que eu gravo esse vídeo, o Bovespa está subindo mais ou menos 1%, tinha caído quase 2% ontem, nos últimos 5 dias está meio que no 0 a 0, uma alta de 0,5%, e o dólar aí caiu um pouco hoje, embora nos últimos 5 dias tenha subido bem pouquinho. Então não parece ter até aqui uma grande reação no curto prazo do mercado, o que me leva para falar sobre o que isso deve alterar ou não na sua carteira de investimentos. E o primeiro ponto que eu queria comentar é sobre um erro que eu vejo muitas vezes investidores cometendo quando sai uma notícia grande, assim, que mostra que vai trazer mudanças potencialmente em vários setores da economia, em várias empresas, que é o erro de sair agindo. O cara vai lá e sai mudando as coisas. Se ele interpreta que isso aqui vai ser ruim para determinado setor da economia, ele vai lá e vende as ações desse setor. Se ele interpreta que vai ser muito bom para a economia, ele sai comprando mais ações do que ele tinha na carteira, então ele aumenta a exposição em ações. Enfim, ele interpreta a notícia, vai lá e toma a decisão. E como gestor profissional de investimentos, eu queria trazer que isso aqui é um erro, do meu ponto de vista, por 2 motivos. Primeiro deles, tá? O que a gente está falando aqui hoje é sobre a votação que foi ontem na Câmara, em primeiro turno, sendo que hoje estão sendo votados os destaques, que por si só eles podem alterar o texto, que depois vai para o Senado discutir, para o Senado eventualmente alterar, e se o Senado alterar, vai voltar para a Câmara. Então isso aqui é muito mais um marco simbólico do que efetivo. E regras que, se aprovadas, né, também no Senado, elas entram em vigor em 2026, com uma previsão de 7 anos de transição. Isso aqui sem contar que para saber o impacto efetivo disso tudo na economia, não basta olhar só uma parte da reforma tributária, só essa parte aí sobre imposto sobre o consumo. Seria necessário também entender o que vai mudar em termos de renda, de uma eventual mudança, né, na alíquota do imposto de renda, contribuição social, enfim, tem muita água para rolar. E nisso eu trago aqui o segundo motivo, é que, do meu ponto de vista, é impossível de você prever o futuro de curto prazo. E sempre tem uma relação em investimentos entre a informação que está publicamente disponível, que está todo mundo sabendo, que é isso, né, as mudanças aí dessa PEC 45, e o quanto disso foi ou não foi precificado. Então, por mais que você interprete algo que vai ser ruim para a economia e venda suas ações por isso, talvez a bolsa esteja no patamar atual porque as pessoas já tiveram essa interpretação e já botaram essa informação no preço. Dito isso, o que eu tô fazendo, tá? Meu dinheiro, o que nós aqui do Clube do Valor estamos fazendo aí com os nossos clientes dos nossos serviços de wealth, né? Que são serviços em que a gente monta uma carteira feita sob medida para cada cliente, um plano para ele conquistar a liberdade financeira e tá do lado dele, como consultores, para tirar dúvidas em momentos como esse, para ajudar com novos aportes, para ajudar a organizar bem as suas carteiras. Pelo fato de que a gente entende que investir se assemelha muito mais a uma maratona do que a uma corrida de 100 metros, que é algo que é para pensar muito mais um prazo de 10, 15, 20 anos do que um dia, uma semana, um mês, o que a gente faz é o seguinte: primeiro, a gente faz a gestão e a consultoria aqui de carteiras de longo prazo. A gente entende que no longo prazo, mesmo com altos e baixos, a maioria das classes de ativos tende a ter uma boa performance, como por exemplo o mercado de ações. Você vê aqui a estratégia de ações mais baratas da Bolsa, nossa estratégia de seleção de ações, nem todo ano ela rendeu mais que a inflação, nem todo período de 5 anos ela rendeu mais que a inflação. Mas em todos os períodos de 10 anos, de janeiro de 96 a maio de 22,
isso aconteceu. Ou seja, ela tende a funcionar mais no longo prazo. Outra coisa que a gente está fazendo aqui é seguindo as estratégias, né? Seguindo a nossa estratégia de seleção de ações, com regras claras, seguindo a estratégia de seleção de fundos imobiliários, seleção de ativos de renda fixa, ações norte-americanas. E aí, num exemplo, ainda seguindo aqui no mercado de ações, até por conta de hoje ser o último dia do DMA, a nossa estratégia ela foi testada em diferentes cenários. Nem sempre ela foi bem. Pode ver que aqui entre 2008 e 2016 ela ficou no 0 a 0. Mas passando por todas as crises no backtest, ela rendeu já descontado a inflação 20% ao ano. E na prática, tá, na gestão da carteira do nosso cliente mais antigo aqui de Wealth, o resultado dessa carteira foi bem superior à média do Ibovespa. E ainda assim, o que a gente faz aqui com os nossos clientes não é só investir em ações. Pelo contrário, entra o terceiro ponto que a gente está fazendo aqui com os nossos clientes de Wealth, que é garantir uma boa diversificação. A gente entende que cada pessoa é única, cada pessoa, um determinado nível de tolerância ao risco, um determinado nível de experiência. Então, a gente desenha uma carteira feita sob medida para cada cliente nosso. E ao desenhar uma carteira feita sob medida, cada cliente nosso vai ter uma divisão específica entre ativos de renda fixa e renda variável. Então, vou trazer um exemplo aqui. Digamos que a sua carteira ideal, sua alocação ideal, seja composta por 60% de peso em ativos de renda variável, como ações, e 40% de peso em renda fixa. E aí, em determinado período, renda variável subiu bastante, renda fixa subiu um pouquinho. Aí a sua carteira vai ficar assim, com peso de 63% em renda variável e 36% em renda fixa. 37, né? E aí, para quem tem uma inteligência de estratégia como essa, o que esse cara vai fazer? Com novos aportes, ele vai comprar aquela classe de ativos que está com peso menor. Ou seja, ele não vai ter que ficar analisando potenciais impactos de uma reforma tributária que ainda pode mudar bastante nas próximas semanas para saber se vai comprar ou não ações. Não, ele tem uma estratégia clara, uma carteira clara, pensada sob medida para ele, e essa carteira clara, essa estratégia clara, é que vai determinar o que ele vai comprar nos próximos meses. Então é justamente isso que a gente vai fazer aqui para os nossos clientes de Wealth. A gente vai seguir a nossa estratégia, seguir fazendo o rebalanceamento, e se por acaso a bolsa subir muito por conta dessas notícias ou cair muito por causa dessas notícias, a gente vai adaptar as nossas decisões com base nisso, fazendo o rebalanceamento. Se subir muito, a gente vai vender um pouco e comprar as outras classes de ativos. Se cair muito, a gente vai comprar mais com novos aportes. Sem contar que, é claro, a gente também vai estar aí ao lado, né, de cada cliente nosso para acabar com as inseguranças que momentos assim de notícias novas podem trazer. Dito isso, uma pergunta. Você gostaria de ter a sua carteira analisada pelo Clube do Valor? Você tem 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões ou mais para investir? A gente pode fazer uma análise gratuita da tua carteira, que é o processo que a gente basicamente entende como é que você está investindo, dá uma olhada no teu portfólio atual, no detalhe, e depois de entender pontos bons, pontos eventuais de melhoria, entender o teu perfil de investidor, a gente vai sugerir uma mudança na alocação. Vai sugerir que você passe a investir com uma estratégia de alocação de ativos clara e, se fizer sentido, a gente fazer uma proposta comercial para ti ao final dessa análise. Portanto, se você quiser ter uma análise de carteira, só preencher esse rápido formulário aqui. Se você tem menos de 500 mil, eu ensino a nossa estratégia de seleção de carteiras de investimentos aqui nesse vídeo. Lembrando que o primeiro link na descrição é o link do DMA, que vai só até hoje às 23h59. Grande abraço e até mais!